Quando a igreja começou. A ideia da comunidade formada pelo povo de Deus é vista pela primeira vez no Antigo Testamento na promessa divina de que a família de Abraão seria um instrumento usado por Deus para abençoar todos os povos da terra, conforme Gênesis capítulo 12, versículos 1 até o 3. Essa promessa foi confirmada no tempo em que o povo de Israel foi libertado da escravidão no Egito. Então, o conceito de comunidade do povo de Deus ficou melhor definido quando foram claramente declaradas as responsabilidades e as bênçãos do acordo firmado entre Deus e Abraão. Comparar Êxodo capítulo 19, verso 4 ao 6 com Gênesis capítulo 22, versos 17 e 18. Porém, a narrativa do Antigo Testamento declara que a nação de Israel falhou em sua missão de abençoar o mundo através do seu testemunho e bom exemplo. Embora houvesse uma comunidade do povo de Deus no Antigo Testamento, ela ficou aquém do seu propósito. No entanto, não fracassou o propósito de Deus de chamar do mundo um povo para si mesmo, de remir esse povo do pecado e de lhe conceder a salvação eterna. Esse propósito haveria de ter cumprimento por intermédio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, o amado Filho de Deus. Jesus introduziu a ideia da igreja como a comunidade do povo de Deus durante o seu ministério terreno. Falando com o verbo no tempo futuro, Jesus asseverou em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo deixou claro em Efésios capítulo 1, versos 19 ao 23, que a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo tinham de ocorrer antes que a igreja pudesse ser estabelecida e Jesus fosse instalado como cabeça da comunidade redimida. Versículos 20, 22 e 23 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, que sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A ressurreição e a ascensão de Cristo também eram necessárias, a fim de que Jesus Cristo ministrasse na posição de eterno sumo sacerdote em favor de seu povo, a igreja. Ele também haveria de conceder dons espirituais à igreja necessários para as operações da mesma. Leia Hebreus capítulo 4, versos 14 ao 16, capítulo 7, verso 25 e Efésios capítulo 4, versos 7 até o 12. Tradicionalmente, aceita-se que a igreja começou no dia de Pentecoste, pelo menos oficialmente, embora os crentes já viessem se reunindo antes mesmo disso. Vamos examinar as evidências disponíveis na Bíblia? Primeira, pouco antes de subir ao céu, Jesus disse aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja Atos capítulo 1, verso 4 e 5, e também João capítulo 14, verso 12, capítulo 16, versos 7, 8, 13 até o 15. Segunda, em seguida, Jesus prometeu que uma vez que eles fossem batizados no Espírito Santo, eles se tornariam testemunhas poderosas do Evangelho, tanto perto quanto em países distantes. Atos capítulo 1, verso 8. Terceira, fiéis às palavras de Jesus, os discípulos e os crentes que estavam orando no cenáculo foram batizados pelo Espírito Santo, que desceu sobre eles no dia de Pentecoste para vir residir neles, conforme Atos capítulo 2, verso 1 até o 4. Comparar os trechos de João capítulo 7, verso 37 ao 39 e capítulo 14, verso 17. Quarta, complementando, naquele mesmo dia 3.000 pessoas responderam à mensagem do Evangelho, tornando-se parte integrante da comunidade dos crentes. A igreja foi assim estabelecida, começando a funcionar como uma comunidade que louvava a Deus, fortalecendo-se na fé e evangelizando a comunidade em redor, ou seja, testemunhando a graça, o poder e a salvação de Deus. A vinda do Espírito Santo, pois, assinalou o começo de uma nova era, quando aos crentes foi dado o poder divino para testificarem sobre a graça salvadora de Deus e a sua chamada universal para a salvação.
O livro de Atos dos Apóstolos declara que, desse dia inicial em diante, os crentes passaram a agir como uma família, como uma unidade coletiva. Eis algumas das características daqueles crentes da igreja primitiva. Primeira, eles contavam com um padrão doutrinário que era o ensino dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 42. Segunda, eles desfrutavam de comunhão com os outros crentes. Atos 2, 43. Terceira, eles observavam as ordenanças do batismo em água e da ceia do Senhor. Atos capítulo 2, versos 41, 42 e 47. Ver também Mateus capítulo 28, verso 19 e 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 até o 26. Quarta, eles se reuniam a fim de orar e adorar publicamente a Deus. Atos capítulo 2, verso 46, capítulo 4, versos 23 até o 31. Quinta, eles nomeavam homens que fossem a outros lugares pregando o evangelho e estabelecendo novas comunidades de crentes. Atos capítulo 8, versos 14 ao 17, capítulo 11, versos 22. Sétima, eles examinavam certos aspectos da propagação do evangelho, incluindo as pessoas alcançadas com o evangelho e as práticas seguidas pelos recém-convertidos, e eles estabeleciam os padrões doutrinários essenciais para os crentes. Leia Atos capítulo 11, verso 1 até o 3 e o versículo 18, capítulo 15, verso 4 até o 35.